Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que privilégio, mais uma manhã, mais uma semana. Eu creio nesse novo tempo de Deus, eu creio num tempo de abundância do Senhor. Então quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E ficaram cheios do Espírito Santo, passando a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Meu irmão, minha irmã, esse texto está falando sobre a descida do Espírito Santo, momento em que os discípulos são capacitados. E eu acho interessante porque a expressão usada é que eles foram, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A missão precisava se expandir. A palavra de Deus diz aqui que esse povo está sendo enviado para a missão, para um novo tempo. A Bíblia diz que agora não basta ir, eles precisam ter capacidade de ir. E como ir enfrentar o desafio de falar para um povo em que você não conhece a língua? A Bíblia diz nesse texto que os discípulos são capacitados pelo Espírito. Diante disso, eu fico pensando que muitas vezes nós estamos ansiando por um avivamento. Nós ansiamos pelo tempo em que Deus vai cumprir a promessa de derramar do Espírito, de avivar, melhor dizendo, a nós novamente. O Espírito já foi derramado. Mas de nos avivar, de poder fazer grandes coisas. Talvez nós vivamos na expectativa de ver a nossa família rendida aos pés do Senhor, de ver a nossa situação transformada, de ver a nossa nação mudada. Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Parece que quanto mais esperamos, quanto mais oramos por isso, os nossos olhos veem justamente o oposto. Mas o ponto que eu quero chegar com você nessa manhã é: será que nós estamos nos preparando para o tempo do avivamento do Senhor no nosso meio? Ontem ainda no culto eu pregava sobre aquela passagem da pesca maravilhosa, quando Jesus diz para os pescadores: olha, voltem para o alto mar e lancem as redes. E ontem eu citei algo, eu fico pensando sobre como andam as nossas redes, como anda o nosso barco. Será que nós já temos trabalhado para que os furos do nosso barco sejam retirados, sejam arrumados? Será que nós já temos pegado as nossas redes e fortalecido elas? Nós cremos num tempo de avivamento, mas como estamos preparados para esse tempo de avivamento? Em muitos países ao redor do mundo, onde o avivamento chegou, Ilhas Fiji e tantos outros lugares, o avivamento do Senhor veio, ele aconteceu. E da mesma maneira que ele aconteceu, ele acabou. Com a mesma rapidez e intensidade que ele veio, ele também se extinguiu, porque aquele povo não havia se preparado. Nós ansiamos de Deus algo sobrenatural, mas como temos nos preparado? Essa semana que passou, Deus me deu uma palavra de que é tempo de colocar a casa em ordem. Como anda a sua casa? Que eu e você não perca tempo. Que hoje nós possamos clamar ao Senhor. E que hoje ainda possamos pôr a casa em ordem. Para que quando do derramar do Espírito, nada se perca na nossa casa. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós colocamos a nossa casa e família diante do Senhor. Ó Deus, nós cremos, Pai. Ó Deus amado, que nós estamos vivendo em dias, Deus, em tempos, em que o avivamento do Senhor, Deus, está à porta, Deus, para chegar. Ó Deus, mas quantas vezes, Pai, o Senhor já tem nos falado sobre nos arrumarmos, sobre nos prepararmos, sobre, Deus, colocarmos tudo em ordem. Ó Deus, nos dê graça nesse dia para colocar aquilo que precisa ser colocado em ordem, Deus amado. Senhor Jesus, para que, ó Deus, quando o Senhor nos chamar, ó Deus, não haja nenhum empecilho nos impedindo de fazer o que o Senhor nos chamou. Ó Deus, para que quando o Senhor derramar, ó Deus, que as nossas redes estejam fortalecidas, Deus, e nada se perca, que ela não se rompa. Ó Deus, abençoe o seu filho, a sua filha nessa manhã, nesse dia. Ó Deus, dê entendimento, dê graça. Ó Deus amado, para viver o teu sobrenatural. Nós clamamos a ti, Deus, em nome de Jesus.
Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E nós queremos desafiar você. Se essas devocionais têm feito sentido para você, se elas têm edificado sua vida, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, assim também. Seja canal de Deus para edificação. Nós dizemos sempre que missão se faz de 3 maneiras: indo, orando e abençoando. Talvez esse seja um mecanismo também de bênção. Então, seja canal de Deus nesse dia. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém? Deus abençoe. Até mais.